Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu venho falar aqui de um assunto que está ganhando uma certa repercussão, agora nacional, por enquanto local, que ocorreu aqui na cidade de Viamão, que é Grande Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre, aproximadamente uns 40 minutos daqui de onde eu moro. Que vai mostrar, sabe, de forma muito desagradável, como que a justiça brasileira e os órgãos de proteção, principalmente da criança, que é mais um braço da justiça, né? São falhos na prevenção de casos que são nitidamente casos que envolvem abuso. Eu tenho que cuidar das palavras aqui. Até ontem eu estava vendo uma live do Daniel Lopes e como que ele tem uma articulação verbal que, sabe, ele muda as palavras para poder enganar o algoritmo, para poder ter mais relevância. Eu não consigo, sabe, realmente ter esse policiamento verbal e talvez até seja por isso que não consiga tantas views e tanto alcance, impulsionamento, né, pelo algoritmo do YouTube como esses grandes YouTubers. Eu sempre falei rasgado, sabe, sempre falei do jeito que tem que falar, me privo pouco, sabe, de entrar em detalhes e falo do jeito que eu entendo, do jeito que é correto, para as pessoas poderem entender. Mas enfim, o camarada, ele é um missionário americano, né? Se diz missionário, tá? Tudo aqui eu vou usar, digamos assim, se diz, dizem que é, porque infelizmente a justiça está negando acesso aos repórteres e por subsequência a nós, pessoas comuns, da igreja que ele pertence, da denominação que enviou ele para o Brasil e da denominação que acolhia ele, né? Embora o pastor ali já deu entrevista, que é o pastor que abriu as portas para ele aqui em Viamão, se demonstrou um homem de Deus, um homem sério, né? Chorou, quis ajudar, quis amparar a família, mas acabou, né, dando força para o monstro. Então o camarada, ele esteve em 5 cidades do Brasil em estados diferentes. E em algumas dessas cidades foi, digamos assim, atraiu a suspeita dos órgãos de proteção da criança por abusos do mesmo tipo que ele cometeu com o seu filho, esse de 3 anos, que acabou por fim perdendo a vida devido às agressões. Então assim, pessoal, ontem eu fiz um vídeo sobre a questão da precariedade que o Brasil é e de como o Brasil é precário na questão, sabe, de tudo que é no Brasil é burocrático. Eu falei dos javalis, não tem nada a ver com a questão da criança, mas tem tudo a ver. Tudo no Brasil é entruncado, sabe, é burocrático, é amarrado. E as pessoas, elas só vão fazer uma justiça depois do crime consumado, entende? É necessário que uma criança perca a vida para que venha a justiça, então, poder tomar uma atitude, sendo que já havia traços anteriores que demonstravam que esse cara aí, entendeu? Nem dá para dizer que é um missionário. Se dizia cantor, pastor, missionário. E aí reacende também a discussão da questão da participação da mãe. Nós tivemos recentemente ali o caso do menino Henri Borel, né, no qual absurdamente a mãe, complacente e leniente com todas as agressões que o filho sofria, acabou sendo absolvida por uma juíza que usou um artifício jurídico pouco conhecido, né, que foi o perdão judicial, para uma mãe que era um monstro,
que também, sabe, cumpre esse mesmo papel da mãe desse menino de 3 anos, desse casal de missionários americanos. Ou seja, agora a mãe, o que ela está fazendo? A mesma articulação jurídica. O pai está preso, a mãe está presa. Só a mãe está acusando o pai de que ela sofria maus tratos, e porque ela sofria maus tratos, ela não tinha força, não tinha condições, né, de reagir aos maus tratos que os filhos passavam na mão desse déspota. Gente, olha só. O Conselho Tutelar de alguns estados brasileiros já haviam sido notificados, avisados, possivelmente pelas escolas que as crianças frequentavam, e apresentavam marcas de tortura, de maus tratos. Nas primeiras evidências, o Ministério Público já deveria ser acionado para que pudesse oferecer segurança para essas crianças. Por que no Brasil primeiro tem que acontecer para depois se tomar a devida atitude? Por que no Brasil os criminosos, eles cometem 5, 6, 8 delitos, e aí quando acontece alguma coisa que move a opinião pública, eles são presos definitivamente. Definitivamente entre aspas, né? Quando não há progressão de pena. Por que no Brasil acontece casos, como um caso aqui que ocorreu no Paraná, que já caiu no esquecimento das pessoas, que o camarada, ele era um funcionário de um parque de diversões, ele abusou, né, sexo de uma moça, tá? Ficou 8 anos na cadeia, saiu em progressão de pena, não sei quanto tempo ele pegou, mas sei que ele saiu, e depois acabou sequestrando uma criança, uma menina da igreja, de 10 anos de idade, e fez assim, ó, horrores com a menina. Jogou a menina dentro de um buraco, tipo de uma tubulação de cano, sabe, de esgoto, como se fosse um lixo, o bichinho, a criança, inocente, um anjinho de Jesus. Ou seja, o cara, nitidamente um psicopata, uma pessoa que não pode conviver normalmente em sociedade. Um camarada que, no mínimo, deveria sofrer aquilo que a esquerda sempre tenta blindar os bandidos, que é a castração química. Eu sou totalmente favorável que crimes comprovadamente de abuso contra mulheres e crianças, esse contraventor, uma vez comprovado nitidamente, tendo ali DNA, laudo, tudo certo, tem que ser castrado quimicamente na hora. Aqui no Brasil o que fazem? Aqui o camarada tem direito à visita íntima, tem diversos privilégios dentro do presídio. Se o caso, digamos assim, o caso mobilizar realmente a opinião pública, às vezes eles, no presídio. Mas isso aí depende do caso e da situação. Então o caso esse aqui, desse missionário, dessa família de missionários no Brasil, mostra que, e até nos faz entender por que ele veio para o Brasil. Porque se fosse nos Estados Unidos, gente, a coisa é totalmente diferente. Nos primeiros traços e nos primeiros indícios desse comportamento, né, monstruoso desse pai, se é que dá para chamar assim, já seria acionados os órgãos competentes para que o mesmo fosse punido. Mas ele vem para o país do carnaval, para o país do futebol, para o país da impunidade. E aqui se sente livre de ir de cidade em cidade
cometendo os mesmos delitos contra os próprios filhos. E a lei ela só é aplicada quando acontece uma tragédia. Para você ter uma ideia, segundo os laudos, o coração do menino saiu do lugar de tanta força com que ele foi agredido. Que loucura, gente. Que absurdo, que monstruosidade, que coisa, sabe, desconexa. Aí eu faço uma pergunta. Onde está a visão espiritual das lideranças, dos pastores, das pessoas que estão ali, sabe, chancelando, tutelando aquela família, aquele suposto líder religioso, que não notam esses sinais, que muitas vezes tapam os olhos e os ouvidos para fatos que estão gritantes ali diante de si e não agem. Então realmente assim, sabe, é desanimador, sabe? Eu tô gravando esse vídeo aí mais em tom de protesto, sabe? Porque é desanimador ver como o Brasil se arrasta no tocante a cumprir a lei, a realmente agir no momento oportuno como uma prevenção e não para agir depois que a desgraça já aconteceu. Então assim, eu vi as reportagens, saiu no jornal agora há pouco, sabe, eu fico abalado, porque quando trata de criança, eu tenho 2 filhos, né, pré-adolescentes, um adolescente e outro pré-adolescente, e muito me preocupa esse tipo de situação. Eu acho assim que todo pai, toda mãe se preocupa. Aí nós vemos casos como de uma professora de uma creche que inclusive torturava crianças. Também essa semana agora saiu a reportagem, né, que só foi de conhecimento público porque as mães denunciaram o estado que as crianças chegavam em casa. Gente, o que é isso, gente? O que é isso? Sabe? É uma prevaricação, sabe? É por isso que eu digo assim, que as leis no Brasil elas têm que ser enrijecidas ao máximo, sabe? Já está já está fora de controle essa questão criminal no Brasil. As coisas que estão acontecendo, gente, sabe, é de uma malignidade, assim, sabe, de uma maldade que não tem explicação. Então assim, ó, eu tô meio, sabe, quem me conhece sabe que toca em criança, toca em coisa, eu me sinto mal, sabe? Eu me sinto mal. Eu sou contra qualquer tipo de covardia e principalmente contra crianças. Então fica aí meu protesto, tá bom? Esse camarada deve apodrecer na cadeia e que a mulher não venha se fazer de coitada, tá? Porque todo mundo sabe, segundo os órgãos de proteção da criança em outros estados, né, que ela tem ciência de tudo. Ela sabe de tudo. Não adianta agora ela querer pagar de vítima, porque se o cara fazia o que fazia com os filhos, com todos, agora os psicólogos estão entrevistando as outras crianças. Todas elas eram submetidas a torturas, inclusive a própria mãe também torturava. Então que os dois assim apodreçam na cadeia. Apodreçam na cadeia. Que lugar de gente assim é dentro de uma jaula como um animal, como um bicho. É isso aí. Até mais.